Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de limites de concentração por emissor e por modalidade em fundos de investimento. A gente vai entender, inclusive, a importância de existir esse limitador. Vamos lá, vamos entender. Quando você coloca o recurso em um fundo de investimento, quando o cotista coloca o recurso ali no fundo de investimento, o que o fundo de investimento tem que fazer? Ele tem que ir no mercado e comprar ativos, tá? Conforme a política de investimento do fundo. Por exemplo, fundo de investimento em ações, no mínimo 67% ali em ações, na renda variável. Então, ele vai no mercado e compra ativos, tá? É isso que acontece. Ok, a gente já sabe, até aí tudo bem, mas me diga uma coisa, deixa eu apagar aqui, me diga uma coisa. Por exemplo, se você coloca dinheiro no fundo de investimento, aí o amiguinho vem e coloca ali também, juntou aquela sacolona, aquele pacotão de dinheiro do fundo de investimento, e aí o nosso gestor, o gestor que é a pessoa que vai lá e adquire os ativos para o fundo, o fundo do gestor doidão, ele compra tudo em debêntures da Vale, sei lá, deu a doida, e o gestor do fundo diz, eu vou comprar tudo da Varig, vou comprar tudo em debêntures da Varig. Para quem não conhece, para quem é novinho, para quem é novinha, para os boizinhos, para as menininhas, Varig era uma empresa de aviação muito famosa que teve no Brasil e já veio à falência. Então é o seguinte, imagina aqui que o gestor decide comprar tudo em debênture da Vale. E agora? Colocou ali todo o recurso, imagina, sei lá, que tem aí 200 milhões, ele pegou e colocou ali os 200 milhões, tudo em debênture da Vale. Só que o que aconteceu? Eu estou falando Varig. E aí, o que aconteceu? A Varig veio à falência, pelo amor de Jesus. E agora? O que vai acontecer? Bem, como a Varig veio à falência, vai entrar um processo judicial, uma situação complicada aí, porque o fundo não vai conseguir pegar o seu dinheiro de volta, tá? A Varig veio à falência, essas debêntures aí vieram a ter problema, então vai dar ruim para o fundo e, consequentemente, vai dar ruim ali para os nossos investidores, que não vão ter o seu dinheiro. Então, pensando nisso, o que a CVM chegou à conclusão que deveria fazer? Bem, a gente deve colocar limites de concentração. Então, a CVM ela impõe limites de concentração para, assim, exigir, manter uma diversificação mínima. Pelo menos o mínimo de diversificação tem que ter aqui para a segurança lá do próprio cotista, para a segurança do investidor. Então, temos duas situações. O limite de concentração por emissor e o limite de concentração por modalidade. A gente vai entender agora. Quando o emissor for o governo federal, tá? Governo federal pode estar 100% lá. É tranquilo, é seguro. O governo federal é o que temos de mais seguro. É o último a quebrar numa situação de risco sistêmico. Primeiro quebram as empresas e só depois o governo. Então, assim, é o que tem de mais seguro. Então, limite de concentração, se for o emissor for o governo federal, pode ser 100%. Agora, se for uma instituição financeira, o emissor do título de valor mobiliário, aí o limite de concentração é 20% por instituição financeira emissora, ok? Se for uma empresa SA não financeira, tá? Uma empresa não financeira, uma sociedade anônima, uma empresa que não é do ramo financeiro, então aí sim, limite de concentração é de 10%. E se o emissor for uma pessoa física ou ainda uma pessoa jurídica fechada, o limite de concentração é de apenas 5% por emissor, por emitente, tá? Vamos seguir. Agora, tem a situação do limite de concentração por modalidade. Modalidade do ativo adquirido. Então, se for um título público federal, se for ouro, tá aqui, vamos lá. Se for um título público federal, voltando aqui, um título público federal, se for ouro, se for título de emissão de instituições financeiras, por exemplo, CDB, RDB, DPGE, ou derivativos ou ainda valores imobiliários diversos, com oferta pública registrada na CVM, aí ok, o limite de concentração para essa modalidade é 100%, pode estar 100% lá.
Agora, quando for cotas de fundos destinadas a investidores do varejo, qualificado, profissional, for cota de fundos de fundo de investimento imobiliário, FDIC, ETFs, CRI, CRA, aí o limite de concentração é apenas 20%. Então é assim, ó, imagina que um fundo vai investir em CDBs, tá? CDBs. CDB é um título, tá? É uma modalidade que é emitido por uma instituição financeira. Então pode estar tudo em CDB. Ok, o fundo pode investir tudo em CDB. Mas aqui, ó, lembra que por emissor, se for uma instituição financeira, o limite de concentração é 20%, então é assim, ó. Caso ele queira, o fundo de investimento queira colocar o recurso, o patrimônio do fundo todo em CDB, ele vai colocar aqui 20% da instituição financeira, deixa eu botar assim, instituição financeira A, ele vai colocar lá 20% na instituição financeira B, aí 20% na C, 20% na D, 20% na E, completando assim os 100%. Então tá, ele respeitou dessa forma, nesse caso, respeitou o limite de concentração por modalidade 100% em um título emitido por uma instituição financeira e também respeitou, nesse caso, o limite por emissor, que é 20% por instituição financeira. Então, é assim que funciona. E dessa forma existe, como eu disse, uma diversificação mínima. Então, para evitar que aconteçam situações como lá no nosso primeiro exemplo, em que o gestor doidão pegou todo o recurso, todo o patrimônio do fundo e comprou debêntures, por exemplo, da Varig, que veio à falência. Para evitar isso, existe os limites por concentração. Vamos lá, então, vamos entender. Vamos para a questão, né? Bem rápido. Limite máximo de concentração que um fundo de investimento pode alocar em títulos emitidos por instituição financeira. Acabamos de citar esse exemplo, está aqui, ó, limite máximo por instituição financeira, será 20%. Cadê? Está aqui, letra C, 20%. Ó, vamos ver, traz o gabarito? 20% é a resposta correta. Vamos lá, até a próxima aula.